Fique em silêncio comigo porque eu vou te contar o que aconteceu comigo, mas eu preciso de você aqui atento. Se algum som da sua casa responder ao que eu disser, não é coincidência. É memória que descobriu a sua voz. A família voltou do velório do avô. Elevador antigo, espelho manchado, lâmpada amarela que faz qualquer rosto parecer pálido demais. A porta do apartamento abre com um suspiro de borracha velha. A sala cheira a madeira encerada e lavanda. No canto, a poltrona do avô virada para a janela, como quem assiste a cidade respirar. O relógio de parede marca 9:10 da noite. Cada tique nasce mais alto que o anterior, tentando recuperar o tempo que faltou. O corredor estreito é um túnel até a última porta, o quarto dele. A porta não está aberta nem fechada. Está decidindo. A TV liga sozinha no estático. Ninguém com controle. A mãe respira pela boca, aperta o botão, desliga. O chiado cessa, mas um som fica. A poltrona range com paciência de velho teimoso. O neto, 12 anos, carrega o abajur preferido do avô. Ele arrasta o fio pelo corredor. Antes de ligar, olha para a mãe. Ele tá bravo com o vizinho do 602? Silêncio. A pergunta cai no chão e não volta. O menino conecta o plug. O abajur dele não acende. O que acende é o abajur lá no fundo, no quarto do avô, atrás da porta encostada. Agora olhe ao redor da sua sala. Alguma luz piscou? Não mente para mim. A mãe caminha até a porta. Pai! Escapa sem ela perceber. O quarto está arrumado. Colcha esticada. O rádio antigo dorme. Sobre a cômoda, a foto da família. Sorrisos sérios. Olhos que não acompanham o sorriso. Ao lado, o relógio de bolso do avô, parado desde o hospital. A mãe toca o metal e recua. Está morno, como se tivesse acabado de sair do bolso de alguém. O relógio renasce, tic-tac, até sincronizar com o da sala. Duas vozes do tempo dizendo a mesma palavra. A poltrona lá fora para de balançar, como quem acabou de se levantar. A mãe apaga a luz do quarto. A porta quase fecha quando um sopro cruza o corredor. Não vento, respiração. Feche, por fora. Antes de chamar isso de imaginação, sinta a temperatura do seu cômodo agora. Esfriou 1 grau, 2, o corpo percebe primeiro. Entenda a regra do que mora ali. Ele só move o tempo quando alguém encara a porta. Se você olhar tempo demais, o tempo olha de volta. E se não fechar por fora, não é o quarto que fica aberto, é a casa que fica aberta. O cheiro de álcool e cigarro sai rastejando pelo corredor, aprendendo o caminho até a sala. O menino insiste em dormir com o abajur do avô. A mãe diz não. O fio arrasta, a tomada chia, e o corredor parece mais comprido do que era há 5 minutos. A parede e marcas antigas de quadro parecem arranhões. Casas velhas arranham o tempo com as próprias unhas. E hoje o tempo decidiu arranhar de volta. A mãe volta à sala. A cidade lá fora abaixa o volume como se alguém girasse um botão. A porta do avô bate por dentro. 1, 2. Ela encosta a testa na madeira. O frio atravessa a pele. Dói nos dentes. A madeira então incha e suspira contra a testa. Umidade morna, ar devolvido de um quarto de hospital. Ela sussurra sem voz. Pai. Do outro lado, algo chega muito perto da fechadura. Silêncio é palavra. E a casa entendeu. A maçaneta treme 1 milímetro. Mão fraca testando a gravidade. A corrente não está posta, só a tranca. O menino surge no corredor abraçado ao abajur. Os olhos dele refletem uma luz que não está acesa, reflexo do que está atrás da gente.
A poltrona sem ninguém range fora de ritmo, como se alguém estivesse aprendendo a usar um corpo. O relógio de bolso adianta 1 minuto. 9h17:30, quando o da sala ainda luta com 9h16. Quem você acha que está puxando o tempo? A mãe abre a porta 2 dedos. Luz corta um triângulo no chão. Lá dentro, a cama marcada pelo peso recente de um corpo que não ficou. A mãe coloca o relógio de bolso na cômoda. Os ponteiros param de correr. O menino liga o abajur. Agora ele acende no quarto. Lâmpada fraca, luz de febre. A foto sobre a cômoda desliza e cai. O vidro não quebra. O som não é de queda, é de ajuste. No vidro intacto, uma impressão digital amarelada. Do lado de dentro, atrás da foto, um papel de caderno. Caligrafia infantil. Fecha por fora. Fecha por fora. Por fora. É a mesma frase que você ouviu quando ficou em silêncio comigo no começo. Você ouviu, não ouviu? A mãe entende sem entender. Fecha a porta do quarto por fora, deixando a tranca por conta da madeira antiga. Do outro lado, passos sem peso se afastam. A poltrona vira sozinha, devagar, de volta para a janela. Os relógios finalmente dizem 9h20 da noite juntos. Agora olhe para a porta mais próxima de você. Repare na sombra que ela desenha no chão. Está imóvel, tem certeza? Se a sombra se mexeu um fio, não diga em voz alta. Som atrai som. Agora você pode destrancar a sua porta, se tiver certeza de que foi você quem trancou no começo. Se não tiver, deixa como está. Casas antigas sabem guardar quem sabe ouvir. E se alguém que você ama pedir um fecha por fora, você fecha, mesmo que o medo mande abrir. Você está prestes a ouvir algo que vai mexer com a sua cabeça. Ele a chamava de a garota do 404. Ela vivia sozinha, naquele tipo de apartamento antigo, sabe? Porta pesada, tranca reforçada, o lugar onde você deveria se sentir segura. Mas naquela noite apenas ela ouviu. Ela ouviu o que mais ninguém conseguiu ouvir. Era uma segunda-feira, úmida. O corredor do prédio era mal iluminado. Tinha aquele cheiro de madeira velha e a jovem tinha adormecido com o celular na mão, ouvindo um podcast, um daqueles de relatos de terror. Imagina a cena lá fora. O corredor estreito, os quadros tortos na parede, as lâmpadas amareladas fracas e aqueles passos no andar de cima. Os passos que parecem nunca parar totalmente. Eram 3h12 da manhã. A maçaneta mexeu. Primeiro, foi só um toque leve, como se alguém estivesse só conferindo. Mas depois a coisa ficou nervosa, ansiosa. Batidas secas. O barulho leve da corrente de segurança batendo contra o metal. Ela ficou parada, completamente imóvel. Os olhos dela, presos naquela fresta de luz debaixo da porta. Ela pensou em ligar para a portaria, mas em vez disso pegou o celular e ativou o gravador de áudio. E ela perguntou tão baixo que foi quase um sopro. Quem está aí? Silêncio. E então, uma respiração do outro lado, tão próxima que parecia estar colada no olho mágico. A voz veio, muito baixa. Abre, é rápido. Era uma voz de homem, rouca, abafada, como se ele estivesse falando através de um pano. A jovem recuou, tropeçou no tapete. A corrente da porta vibrou uma última vez e parou. Lá fora, no corredor, passos começaram a se afastar, mas não teve barulho de escada, nem o ding do elevador. Só aquele ruído antigo da tubulação do prédio, que soava como um gemido distante. Ela mandou o áudio para uma amiga. A mensagem dizia: tem alguém tentando entrar. Ela ficou sentada na cama, checou a tranca 3 vezes e ali ficou, até adormecer de puro cansaço, ainda vestida, com o celular carregando ao lado. Na manhã seguinte, a amiga e o síndico apareceram. Eles chamaram. Bateram. Ninguém atendeu. Chamaram um chaveiro, e ele achou estranho. A porta estava trancada por dentro, com a corrente passada.
Quando finalmente conseguiram entrar, encontraram a jovem. Deitada, pálida, sem nenhum sinal de arrombamento, nenhuma marca no corpo. O celular ainda estava gravando. E no arquivo de áudio, além da respiração assustada dela, havia um trecho final, gravado já depois das 4 da manhã. Era um sopro, muito perto do microfone, e um sussurro perfeitamente nítido que dizia: Não precisei entrar. A perícia não achou nada. Nenhuma digital estranha na maçaneta, nenhuma pegada no corredor. A única coisa que encontraram foram arranhões. Do lado de dentro da porta. Bem ao lado da corrente. Linhas trêmulas arranhadas na madeira que formavam 2 palavras. Não abra. E você conseguiria dormir, sabendo que ninguém entrou, mas que algo lá dentro respondeu? A luz caiu. No prédio inteiro, um breu. E foi naquele silêncio, naquele exato instante, que ele perguntou: Tem alguém aí? E uma voz respondeu. O problema? A voz veio de um lugar onde não deveria haver ninguém. Era uma terça-feira. Nesse mesmo prédio antigo, ele estava voltando do trabalho, cansado, sacolas de mercado na mão. O elevador estava parado. A luz de emergência piscando lá no térreo. Ele teve que subir 8 andares pela escada de serviço. Aquele corredor estreito, sabe? Com cheiro de poeira. Aqueles quadros de aviso velhos dos anos 80. Quando ele abriu a porta corta-fogo para o andar dele, a escuridão era total. Não dava para ver um palmo na frente do nariz. Ele pegou o celular, ligou a lanterna. Aquele facho de luz fraco que mal cortava o escuro. Todas as portas dos vizinhos fechadas. Silêncio. Ele parou bem na frente da porta dele. Apartamento 804. Colocou as sacolas no chão e, por puro hábito, ele chamou. Sabe aquela pergunta boba que a gente faz só pra quebrar o silêncio? Ele disse: Tem alguém aí? E a resposta veio, imediata. De dentro do apartamento dele. Tem alguém aí? Era a voz dele. Exatamente a voz dele, mas gasta, como uma gravação numa fita velha, sabe? E com um atraso de meio segundo. Ele gelou, paralisou. Tocou a madeira da porta. E ela estava fria, fria demais. E a voz lá de dentro insistiu. Só que agora, parecia mais baixa, vindo da fresta debaixo da porta. Ele, tremendo, tentou colocar a chave na fechadura. A chave não entrou. E ele ouviu? Do outro lado. O som de outra chave tentando girar, imitando ele. E então algo arranhou o olho mágico. Por dentro, um barulho seco. Ele apontou a lanterna do celular e viu um brilho rápido, um reflexo. Como se um olho do outro lado estivesse olhando de volta para a luz dele. De repente, as luzes do corredor piscaram e todas as portas do andar vibraram de uma vez, como se alguém tivesse passado correndo e batido em todas elas por dentro, ao mesmo tempo. E então a energia voltou. Quando a luz voltou, a porta do apartamento dele estava aberta. Destrancada. Ele entrou, olhou tudo. Nada fora do lugar. Só uma coisa. O quadro de luz do apartamento. O disjuntor geral estava desligado. E a tampa do quadro, que tinha um cadeadinho, estava intacta. Mais tarde, o porteiro mostrou para ele uma gravação do interfone. O sistema grava automaticamente quando a luz cai. Tinha uma mensagem, gravada de dentro do apartamento dele naquela exata hora. A voz só repetia: Tem alguém aí? Tem alguém aí? Com aquele mesmo atraso impossível. Mas o pior foi na madrugada. Ele ouviu passos no corredor. Os passos pararam, bem na porta dele. E ele ouviu baixinho colado na madeira: Tem alguém aí?
É só que dessa vez não era mais a voz dele. E fica a pergunta: se a sua própria voz te chamasse do lado de dentro da sua casa, você abriria? Estes são os relatos desta noite. Deixe seu joinha, inscreva-se e, principalmente, Tranque a sua porta.